Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo adentre em nossos corações. Vou fazer, mais uma obra de Deus aqui. Na verdade, vou ler aqui em Mateus capítulo 18, onde Jesus dá as instruções para os discípulos, né? São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo com os discípulos, que é muito importante, né? O maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Os pensamentos de Deus são sempre diferentes dos pensamentos dos homens, né? Sempre surpreendendo e nos ensinando, né? Capítulo 18 de Mateus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Chega até doer. Né? Olha isso. Se a gente não fizer como uma criança, e a gente depois vai ficar olhando, né? Ficar olhando para uma criança. Ver como elas são. Eu tenho feito muito isso. E uma coisa que chama muita atenção é a facilidade de perdão que elas têm. Né? A facilidade de perdoar. Não tem, né? Não tem maldade, não tem no coração dela, não fica maldade. Então ela perdoa, né? A gente vê muito quando, eu já falei disso aqui, uma outra criança, né? Pega o brinquedo dela, puxa, faz ela chorar, às vezes até quebra o brinquedo. Ela chora ali na hora, mas daqui a pouco tá lá junto, brincando. Muitas, hoje em dia a gente, graças a Deus, já não vê mais muito isso, né? Mas antigamente os pais batiam muito nas crianças. Né? Eu que eu diga, como que a gente apanhava, né? Apanhava na escola, apanhava em casa, apanhava na rua, era uma coisa doida. Né? E às vezes o pai pega a criança, dá uns tapas, dá uma cintada, daqui a pouco a gente está lá juntinho do nosso pai. Era assim, né? A gente não lembrava mais, só lembrava na hora de apanhar de novo. Então é assim que a gente deve agir, né? Então essa criança que Jesus fala aqui, né? E chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse-lhe: Em verdade vos digo, que se não converterdes, e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei nos reinos do céu. A importância da gente perdoar, da gente se fazer como uma criança, esquecer logo as coisas, tirar do coração, né, a mágoa, uma coisa que não é fácil, né? A gente sabe bem disso. Mas se a gente não fazer isso, de modo algum entrareis nos reinos do céu. É o perdão. Fazer como uma criança. Portanto, aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é maior no reino dos céus. Quem conseguir, né, se tornar
humilde como uma criança, esse será maior no reino dos céus. A gente sabe, né, que existe uma hierarquia muito grande nos reinos dos céus. Né? Vamos entender assim, quem vai ficar mais próximo de Jesus, né? São os maiores nos reinos dos céus. Imagina quem vai lá servir Jesus diretamente, né? Quão humilde esse conseguiu, como humilde esse era aqui. E a gente deve lutar para a gente conseguir nessa humildade. Esquecer logo as coisas, ser humilde mesmo, né? Não, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então o mais fácil da gente fazer, orar e pedir misericórdia, né? Para Deus, para mudar o nosso coração. Porque é assim, né? Que a gente consegue, com o poder de Deus, porque a gente mesmo, né? E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Uma criança que ele diz é quem se fez uma criança, né? Quem conseguiu se fazer humilde. Essa é a criança que Jesus fala aqui, né? Quem se fizer humilde, né? E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Eita glória! Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita nesses, né? Humilde, nesses que se fazem como criança. Por isso recebe Cristo também, né? Porque ele faz morada ali. Mas ai de quem toca na menina dos meus olhos, diz o Senhor. Né? Ele vai falar disso aqui. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Olha isso. Olha quem toca nenhum desses pequenos de Jesus, o que acontece. Melhor seria, né, que ele fosse afundado nas profundezas do mar. A dor seria menor. Porque só Jesus sabe o preço que ele pagou pela uma vida. Então, ai desses que tocam na menina dos meus olhos, como diz o Senhor. O preço é alto, né? O preço é alto. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha os escândalos. Mas ai daquele homem por quem venha o escândalo. Eita glória! Como Judas, né? Ai, né? Ai de Judas, que foi mexer diretamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Traiu com um beijo. É isso. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta, atira para longe de ti. Melhor lhe é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo do inferno. Eita! E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, destes que se fazem como criança, desses humildes, dos filhos,
Porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Nada passa por desapercebido diante dos olhos de Deus. Nada. Porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Eita glória! Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Eita Deus poderoso! Veio salvar aquilo que tinha perdido. Quando você vê uma pessoa humilde, né? Lá no cantinho da igreja, irmão, não mexe, deixa ele lá. Não toca na menina dos meus olhos, diz o Senhor. Né? Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? Nenhuma ovelha se perde. Porque se perder, Jesus vai atrás. Não é? E Jesus está falando aqui, mas ai de quem toca na menina dos meus olhos. Se ela desgarra por causa de alguém na igreja, melhor lhe fora que amarrasse uma pedra no pescoço e se submergisse nas profundezas do mar. Olha isso. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com, né? Melhor não é mexer com ninguém, né? Porque que tipo de crente que nós somos? Mas ai desses, né, que mexe. Então deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus fazer a obra. Né? Deus vê todas as coisas. Ninguém, né, nada passa por desapercebido diante dos olhos de Deus. Nada. Então cada um vai receber o galardão que merece ter, né? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem aquela maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se desgarraram. Maior prazer tem naquela ovelha do que pelas 99. A gente vê um exemplo disso lá naquela passagem do filho pródigo, né? Que o pai fez festa lá, né? Assim também não é a vontade do vosso Pai, que está no céu, que um desses pequeninos se perca. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que está no céu, que um desses pequeninos se perca. Mexe com Deus. Mexer com um desses pequeninos é mexer com o poder de Deus. Quem vai fazer a obra é Deus, né? Deus tem preparado já o galardão para esses, né? Para os pequenos e para os grandes. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e eles só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ai, acabei de falar, né? E olha o que Deus está falando aqui. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. A gente precisa de testemunhas, né? Quando a gente vai fazer, né? Até pedir perdão para o irmão. Olha isso. Até na hora de pedir perdão a gente precisa de testemunhas. Né? Como Deus diz aqui, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas
toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Né? Se você pede perdão, a pessoa não liga, não te perdoa, então não vai ter jeito. Né? Ela é considerada mesmo como um gentil, né? Não muda o coração, né? Não tem salvação. É comigo também, com a gente também, né? Se a gente não perdoa. Se a gente é discípulo de Jesus, a primeira coisa que precisamos, né, colocar no nosso coração é o perdão. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, olha a importância. Olha a importância de dois, né? Pelo menos dois. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Olha isso. Aí Deus falando nos nossos corações, né? Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou. Eu no meio deles. Eita glória. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eita glória! 70 vezes 7. Quer dizer, sempre, né? Sempre devemos perdoar. Se a pessoa vier pedir perdão, nós devemos perdoar. Mesmo porque a palavra, né? Aquela oração que Jesus nos ensinou fala a respeito disso, né? Do Pai Nosso. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se a gente perdoa, também Ele perdoa. Mas se a gente não perdoa, também Ele não perdoa, não dá perdão. Porque isso vem de nós mesmos, não dele. Não somente dele, né? Depende de nós o perdão. Jesus perdoa se a gente perdoa. Isso foi exemplo que a gente, né, recebeu do nosso Senhor. Por isso o reino dos céus pode comparar a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Está bem um exemplo aqui. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Olha isso. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a sua dívida. Eita glória! Assim é também nosso Senhor, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes encerrou na prisão, até que pagasse a dívida. Eita! Olha o que aconteceu. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que
se passava. Então o seu senhor chamou à sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que se pagasse tudo o que devia. Olha isso. Quando a gente perdoa, então o nosso Deus também perdoa os nossos pecados. Mas se a gente não perdoa, né? Então a gente é lançado para os atormentadores, até que se pague toda a dívida. Isso é claro, está aqui na palavra, não sou eu que estou dizendo, estou só apenas lendo. Vamos deixar bem claro aqui, né, a importância do perdão. Olha a importância do perdão. Sempre é bom parar e pensar, né, bem nessas coisas, porque se Deus está, né, nos avisando, é para a gente ficar então muito esperto com isso, porque com muita certeza Ele vai nos provar nisso. Porque a gente está vendo que já está chegando os finais dos tempos, né? A gente não tem muito tempo, né? Mesmo porque também a gente não é eterno aqui nesse lugar. Então é muito bom que a gente venha aprender realmente a perdoar para que o nosso Senhor nos perdoe também, como está escrito aqui, né? Assim, olha, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eita, até dói o coração. Tão sério que é isso. Tão sério que é. Perdão, né? E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e os curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Essa passagem aqui é muito importante, é bem importante a gente entender bem ela, né? A quem não sabe ainda, né? Para a gente saber, às vezes a gente pede alguma coisa a Deus, a gente não recebe, a gente muitas vezes não sabe por quê, né? Mas olha isso. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, no princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que... Essa é a lei de Jesus. Esse é o mandamento de Jesus. Agora, né? Esse que eu vou ler agora. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição,
e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada... Peraí, deixa eu ler de novo. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. É sério isso, né? E ele estava falando a verdade, né? Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Olha isso. Para entrar nos reinos do céu. Mas aí Jesus explica aqui. Porque há eunucos que assim nasceram, do ventre da sua mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino do céu. Quem pode receber isso, que receba. Jesus falou. Né? O melhor é não se casar. O melhor é ficar solteiro, por causa, né, do risco de prostituição. Então, muitos eunucos aqui entenderam que era melhor ficar só do que casar, né, cometer adultério, prostituição e acabar perdendo o reino dos céus. Então, o casamento é uma coisa muito séria. Casamento é uma coisa muito séria. Está pretendendo casar ou está casado, rever. Rever como namora. Eu já tenho falado disso aqui. Porque a prostituição é uma coisa terrível para o corpo, né? A gente comete adultério contra o nosso próprio corpo. Né? A gente prostitui o nosso próprio corpo, aliás. Né? E se o Espírito Santo habita, né? Como vai habitar? O Espírito Santo habita em corpo santo, que eu saiba. Né? Então há um risco muito grande. Então, por isso Jesus falou, né? Essas coisas. Então que a gente venha se policiar nesse sentido. Trouxeram-lhe... Minha Bíblia está meio ruim aqui para ler, mas vamos lá. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Jesus estava falando aqui que dos tais é o reino do céu, mas lembrando daquela passagem que ele mesmo falou, né? Que quem se fazer como uma criança, né? Quem for humilde como uma criança também, né? Mas ali ele estava falando dos tais, também lembrando disso, né? E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Quantas coisas a gente precisa aprender, né? Para a gente conseguir a vida eterna. E esse jovem aqui, rico, estava perguntando para Jesus o que ainda faltava, né, para ele conseguir herdar os reinos dos céus. E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus lhes disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho,
Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus é maravilhoso, né? Tudo ele deixa aqui escrito, né? Para a gente aprender, né? E o que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, olha isso. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Eita glória! E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico nos reinos dos céus. Difícil é entrar um rico nos reinos dos céus, porque se apega, né, às riquezas, como esse jovem, né? Na hora que Jesus falou que ele precisava vender aquilo tudo lá e dividir com os pobres, seguia Jesus, como fez os discípulos seguir Jesus, embora eles eram pobres, né? Por isso seguiram Jesus e o rico não. Olha a diferença. Então ele saiu triste, né? E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Olha isso. Por isso a gente deve se contentar com o pouco que nós temos, né? Se contentar com o pouco que nós temos. Jesus nasceu numa manjedoura, filho de Maria e José, que ninguém dava nada. João nasceu de Isabel e Zacarias, né? Também pobres. João acabou indo morar no deserto, usando roupa de pele, né? De animais, comendo grilo, gafanhotos e mel. Esse é o exemplo que Deus nos deixou. Se contentar com o que Ele nos deu. Não ficar atrás de coisas grandes, cobiçando coisas grandes. Porque é mais fácil, né? Um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a gente vai agora pensar no que a gente quer de verdade, né? Se a gente quer realmente isso, se a gente quer realmente entrar nos reinos do céu, se contentar com o que Deus nos deixou, nos deu, é uma guerra, né? É uma luta. Se eu falar quanto que eu ganho e fazer tudo que eu faço, pagar tudo que eu pago, ninguém vai acreditar. Por um milagre de Deus. Eu não sei como é que eu consigo fazer. Não sei. Mas é muito pouco, né? Só tem essa internet aqui, graças a Deus, porque a gente divide aqui em umas 5 pessoas e eu consigo ainda pagar. Porque senão nem isso eu ia conseguir fazer. Mas Deus é generoso, Ele sabe de todas as coisas, né? E Ele sabia que eu tinha que vir aqui trazer essa palavra, né? Fazer essa obra, na verdade. E eu ainda consigo pagar a internet, pela misericórdia de Deus. Não é fácil. Mas é isso que Deus, é assim a obra de Deus. A gente deve se contentar com o pouquinho que tem. Né? Sem murmurar. Sem murmurar. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, se salvar? Jesus, olhando para eles, disse-lhe: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Eita glória, para Deus nada é impossível, né? Você não sabe como que você passa todas essas coisas, mas é o poder de Deus.
Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Olha isso, como é melhor, né? Ainda que eles andavam com a roupa do corpo, só, né? Andava com a roupa do corpo. E andava dias para lá e dias para cá. Como eu já falei aqui, devia lavar em algum rio, né, por lá. Ou Jesus fazia os milagres dele, né? Para não sair fedendo por aí. Como eles faziam, eu não sei. Mas era com a roupa do corpo. E Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Eita glória! Quem deixa pai e mãe vai ter um galardão no céu muito grande. A gente não tem ideia, não sabe, ninguém tem ideia de quão grande, quão maravilhoso vai ser. Deus já falou disso aqui na palavra, né? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai e mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha isso, o tesouro que Deus tem no céu para os verdadeiros adoradores. Coisa maravilhosa, né? Vê se não vale a pena. Tudo isso aqui é passageiro, né? Tudo isso é passageiro. Eu que o diga, né? Esse dia mesmo era um moleque aí correndo para lá e para cá e voou. Não vi passar. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-lhe para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe: Ide vós também para a vinha. Esses são os chamados de Deus, né? São chamados. E dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhe: Por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. E disse-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, que foram os últimos, né? Receberam um dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família. E dizendo esses derradeiros: Trabalharam uma só hora, e tu os igualaste conosco. Olha isso. Que suportamos a fadiga e a calmaria do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustasse tu comigo um dinheiro?
toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Olha isso. Por isso que a gente não deve murmurar, né? Jesus já, né, já combinou, né, nosso salário. Já está combinado o nosso salário. Por isso que a gente não deve murmurar. A gente não sabe das coisas, então o melhor é seguir em frente, orando, pedindo misericórdia a Deus, né? A gente não entende as coisas de Deus, né? Os pensamentos de Deus é bem diferente dos nossos pensamentos. Vou ler mais esse capítulo aqui. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhe: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condenarão à morte. Não estava isso nos meus, né? Aqui não estava. Mas eu tenho certeza que Deus quer falar com alguém, né? E o entregarão aos gentios, para que dele escarnecessem e açoitassem, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Olha como a gente, olha que eu acabei de falar, né? Que a gente não sabe orar, não sabe pedir. E a mãe do Zebedeu e a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: Que queres? Ela respondendo disse: Que estes meus 2 filhos se assentem, a um à tua direita e outro à tua esquerda no reino dos céus. Um senta à direita e outro à esquerda. Esse é o pedido da mãe, né? Da mãe desses 2 discípulos. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Porém, podeis vós beber do cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Qual é o batismo? A crucificação, né? E disse-lhe eles: Podemos. E disse-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, né? Na verdade, bebereis o meu cálice. Então, né? Que eles iam sofrer tanto, né, quanto Jesus sofreu, que ele ia beber do mesmo cálice de Jesus, né? Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence, dá-lo-á, mas é para aquele para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-o para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal, que seja escravo, né? Quem se quiser fazer grande, seja escravo. Serviçal é escravo, né? E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro,
que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Eita glória! Olha aí a importância, né, da gente, como foi dito no começo da palavra, né, da humildade, né, ser como uma criança, né, porque até isso, se a gente não for, né, humilde, né, se a gente quiser ser o primeiro, a gente vai ser escravo, vai ser servo, é isso. É uma palavra maravilhosa, eu gostaria que os irmãos me ajudassem nessa obra, compartilhando. Eu sei que poucos vão chegar até aqui ouvindo essa palavra, né? Mas é assim a obra de Deus, né? Quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Jesus Cristo. E até compartilhando a gente pode fazer, né, essa obra. E assim seja a vontade de nosso Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus.